Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro vídeo dessa série. No primeiro, passamos resumidamente pelo conceito de comunicação, onde focamos a proposta de comunicação em Paulo Freire, lembram? No segundo vídeo, discutimos também, de modo sucinto, sobre o que fazem os meios de comunicação. Problematizamos esses meios à luz da comunicação enquanto um diálogo crítico, transformador. E agora nós vamos avançar um pouco para uma outra comunicação possível, necessária. Eu falo de uma comunicação de vocação profética, a comunicação popular, comunitária e alternativa. Para começo de conversa, é um erro bastante comum imaginar que a comunicação popular, como dizem, é mais simples, pode ser feita de qualquer jeito, não precisa ter qualidade, qualquer um faz. Não é nada assim, não é bem assim. Essa ideia, além de uma ignorância política, ela é preconceituosa, mas, infelizmente, ainda circula entre nós. Pensar assim é agir e fazer o jogo dos meios tradicionais de comunicação, buscando impedir que a comunicação popular seja um diálogo mais amplo, crítico e fecundo. Lembremos, nossa comunicação objetiva a defesa plena da vida e da emancipação humana. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que não existe um padrão, não existe um modelo fixo de comunicação popular. As bases teóricas sobre a comunicação nos ajudam em um processo de reflexão sobre ela, o que contribui sobremaneira para um bonito processo de realizar o encontro, o diálogo, a interação, que tem por norte as premissas de um comunicar que seja humanizado, crítico e libertador. Ora, humanizado, crítico e libertador são três palavras-chave que costumam e que costuram nossa compreensão de comunicação popular. Uma comunicação, além de popular, alternativa e comunitária. E isso dá forma a uma espécie de ética do compromisso de todas e de todos nós na comunicação. Lembra, por exemplo, a professora Cecília Peruso, que atravessa a ideia de comunicação popular a concepção de cidadania e de transformação social. Ela esclarece que se trata de um comunicar que seja comprometido com os movimentos sociais e organizações de base popular sem fins de lucro, que se orienta na transformação da realidade, entendida no sentido de aprofundar e ampliar a conquista dos direitos de cidadania. Então, estamos tratando, na verdade, de uma comunicação popular alternativa e comunitária, onde está a ação protagonista e crítica dos sujeitos que reagem à realidade opressiva e que juntos lutam por melhores condições de trabalho, pelo acesso à terra, contra o racismo e todas as formas de discriminação que atentam contra os direitos humanos, enfim, que lutam pela transformação da realidade. No Brasil, a luta pelo direito de falar e de mostrar, isto é, de agir de algum modo na comunicação, é muito antiga e remete inclusive ao período colonial. Lembremos que de 1500 a 1808 era rigorosamente proibido montar tipografia, maquinário, para imprimir qualquer tipo de folha noticiosa no Brasil. No fundo, nossa história, a história do povo, é mais de censura, de silenciamento, do que de liberdade de expressão. Para que algumas partes das nossas camadas populares tivessem algum direito e direito de expressão, foi preciso muita luta, muita resistência, jornais clandestinos, prisões,
rádios comunitárias destruídas, inclusive, ações sempre reprimidas com extrema violência pelo Estado. E aí eu pergunto, diante desse quadro, qual foi a comunicação que prevaleceu entre nós? Claro, a resposta está aí, não é? A comunicação oficial, apoiada pelos veículos, pelos grupos tradicionais de mídia. Mas atenção, a comunicação popular de resistência não desapareceu de forma alguma. Por vários meios, por vários jeitos, as camadas chamadas subalternas, os mais pobres, os populares, os de baixo, sempre se manifestaram, sempre buscaram meios para externar a insatisfação contra a carestia, por exemplo, contra a opressão, a violência, as desigualdades sociais. Lembro aqui que o movimento dos anarquistas, os movimentos sindicais, as organizações políticas, as organizações religiosas, inclusive, né, a duras penas, mantinham jornais alternativos e clandestinos, os cordéis, as músicas, os teatros, as danças populares, os encontros com a comunidade, com os cartazes, com danças, etc. Nessa trajetória, essas resistências se mantiveram nas lutas operárias, nos movimentos do campo e da cidade, principalmente ligados à Igreja Católica, com a pastoral operária, fundamentais na resistência no Brasil durante a ditadura militar. O fato é que o surgimento da comunicação popular, alternativa e comunitária é muito antigo e um pouco incerto, mas se sabe que essa comunicação está intimamente ligada aos processos históricos onde estão as mobilizações e as reações das organizações das classes populares. Vejam, isso tem relação direta com a atuação das comunidades eclesiais de base, as SEBs, lá dos anos 60. Por exemplo, o método ver, julgar e agir das SEBs, com a qual se dialogam criticamente sobre os problemas mais próximos da vida da comunidade, é um nítido modo de comunicação, do tomar a palavra pelos oprimidos e silenciados da sociedade. Graças a esses movimentos na história é que surgiram vários jornais, rádios e outras experiências de comunicação envolvendo inclusive educação e cultura, constituindo-se assim uma espécie de teia e de uma ideia geral de comunicação popular. Com as comunidades eclesiais de base, encarnadas profundamente na vida do povo, das populações mais pobres, dos desfarrapados do mundo, como diz Paulo Freire, né, emergiu, também como identificou Frei Beto, uma multiplicidade de boletins diocesanos, de folhetos litúrgicos, de literatura de cordel, de cadernos de formação, a grande maioria elaborada pelos próprios militantes do meio popular. É isso, veja, a comunicação popular surge de mobilizações das classes subalternas que fazem de sua situação o fator de aglutinação das pessoas para a superação desse quadro. Um movimento que não é fazer comunicação por comunicação, mas fazer da comunicação uma ação prática de encontro, de um processo transformador no qual o componente comunicacional se une aos componentes pedagógico e organizativo, como bem disse a professora Denise Kogo. O fato é que hoje as práticas de comunicação popular alternativa e comunitária ultrapassaram os círculos das SEBs e se espalharam em muitas cidades, nas áreas urbanas e rurais, com forte ligação com associações de moradores, com grupos políticos e coletivos identitários, culturais, econômicos, educativos, de saúde, etc. Mas sempre buscando ser um lugar de acolhimento, de organização, de solidariedade, de uma pedagogia crítica e libertadora, de mobilização, ou seja, nós estamos falando de uma comunicação que é de uma ação política em defesa da vida, da participação e da emancipação dos sujeitos. Em resumo, como disse a professora Cecília Peruso, trata-se de uma comunicação popular como um despertar
de pessoas, de camadas sociais e dos povos inteiros silenciados para buscar as condições de vida mais dignas, pautadas pelo direito de interferir no processo histórico, com vontade de se posicionar como sujeitos e com o anseio de se realizar como espécie humana. De certa forma, podemos tomar então as expressões comunicação popular, alternativa e comunitária como sinônimos, mas apenas quando se referem às lutas de segmentos subalternos para a sua emancipação, percebem? Porque no fundo, existem pequenas características próprias em cada um desses processos. Então, vamos tentar, de forma resumida, para efeito didático, separar cada característica dessa comunicação. A comunicação, para ser popular, nós já vimos, precisa ter participação direta das pessoas, do povo, participação discutindo e definindo coletivamente os temas, as abordagens, as formas, as falas, as imagens, os textos, mas sempre de modo crítico, que ajude no esclarecimento, no conhecimento, na realidade, claro, sempre a partir das lógicas e da lógica dos oprimidos, dos subalternos, dos de baixo. Aqui se estabelecem, na verdade, diálogos no processo, encontros no processo, emergindo uma espécie de consciência da necessidade de mudar essa realidade, de interferir nos problemas. Aqui os produtos de comunicação não se dão na lógica do lucro, do coordenador, do líder, daquele que se imagina ter o saber e os outros não sabem. Não ocorre na lógica do particular, do privado, mas do comum. Isso é muito diferente dos jornais, das emissoras de rádio e TV que se dizem populares. Ali há dono, há interesse no lucro, interesses privados de grupos. Neles, o povo só aparece muitas vezes como objeto para a sua própria criminalização, através do sensacionalismo. Muitos desses meios de comunicação que se dizem populares, são comerciais populares, usam a condição do popular apenas para lucrar com a exploração exatamente das camadas mais pobres. Estes meios que se dizem populares não querem a libertação do povo, muito pelo contrário. Programas de rádio e TV, jornais, sites que se dizem populares, novamente comercialmente populares, são profundamente conservadores, reacionários e perversos com as pessoas mais pobres, com as camadas populares, porque eles buscam diversão e espetáculo na medida em que as criminalizam. Tudo isso é inversamente proporcional à comunicação popular na concepção de que estamos trabalhando, de base libertadora e dialogal. Bom, dito isto, chama a atenção de que a comunicação popular que estamos trabalhando precisa e pode se ampliar para além do popular, sendo também comunitária. Porque, no fundo, toda a comunicação popular está encarnada, inserida no espaço, no território, nas periferias, nas comunidades. Então, ela precisa se afinar, ampliar para a comunidade, né? E nas periferias, nas comunidades, por afinidades, como as quilombolas, como a de pescadores tradicionais, como as comunidades de mães de filhos assassinados pela polícia, a dos povos originários, a de LGBTQI+. É nesse encontro dialogal, popular e comunitário que se podem partilhar as experiências vivenciadas por meio da participação horizontal, da produção do material, a gestão, do processo comunicacional, de processos educativos, educomunicativos, né, que ampliam o olhar da comunidade sobre o que está ocorrendo dentro da comunidade e principalmente para o que ocorre fora da comunidade. Aqui a comunicação popular e comunitária passa a ser
profundamente transformadora, a partir da leitura crítica da própria mídia, por exemplo, com rodas de conversa, de cultura. A comunicação comunitária, popular comunitária, objetiva, na maioria das vezes, dá visibilidade às comunidades consideradas à margem da sociedade, mostrando um outro lado que a maioria das vezes a grande mídia não mostra. Por isso, também a comunicação comunitária, popular comunitária, se situa no âmbito da chamada democratização da comunicação e na amplificação das vozes. Em outras palavras, a comunicação popular comunitária atua no chamado contrafluxo comunicacional, em um momento em que a mídia tradicional se coloca cada vez mais como legitimadora de discursos que frequentemente deturpa a imagem dos mais pobres para reafirmar os processos de exclusão. A comunicação popular comunitária tem sua preocupação geralmente voltada aos projetos mais localizados de transformação social, como políticas públicas que digam respeito ao bairro, à comunidade. Ela também está a serviço da cultura local, da diversidade musical e artística, por exemplo, sempre considerando a diversidade da comunicação. Porque, olhe, nenhuma comunidade é homogênea e sem conflitos. Além disso, a comunicação precisa ser popular e comunitária, mas também precisa ser alternativa. Ora, alternativa ao quadro de injustiça e de opressão, de violência, de desigualdade, que é a nossa realidade. Ou seja, alternativa aos meios de comunicação tradicionais, alternativa às mídias tradicionais, né, que quando aparecem nas comunidades não trazem as personagens mais importantes do bairro, as atividades de solidariedade, da associação, da igreja, etc. Estamos tratando, então, de uma comunicação popular, comunitária e alternativa, independente dos poderes privados e públicos. Em resumo, a comunicação de base popular e libertadora é a possibilidade de se realizar uma comunicação popular, comunitária e alternativa, uma ação, um movimento permanente de participação, de intervenção e de transformação. É fazer comunicação com as pessoas e não para as pessoas, para a comunidade. Não para o povo, mas com o povo. A comunicação de base popular e libertadora deve ser entendida como um diálogo, um encontro de experiências alternativas e comunitárias, de cunho popular e numa mesma localidade, geralmente nas periferias do sistema, de dentro para fora e de fora para dentro. Reforço aqui, não estou tratando rigorosamente de produtos de comunicação, nem das práticas. Eles são muito importantes. O que eu chamo a atenção aqui é para o processo de uma comunicação que emerge da ação dos grupos populares. Ou seja, existe muito forte aí o caráter mobilizador coletivo, de conscientização, de análise crítica, de intervenção, de transformação, que é liderado por movimentos e organizações populares como as SEDES. A comunicação de base popular e libertadora é rigorosamente participativa, dialógica, horizontal, um modo de expressão de segmentos empobrecidos da população, mas que estão em processo de mobilização e de organização, que buscam suprir as suas necessidades de sobrevivência e de participação política, um processo de superação do abandono, de superar a invisibilização e o silenciamento. A comunicação de base popular e libertadora é um dos modos de ser e estar juntos, como disse Paulo Freire, mas principalmente onde os mais pobres e discriminados sejam os geradores e sejam os protagonistas da comunicação.
Os conteúdos, as mensagens, a estética dessa comunicação é um convite, ou deve ser um convite, ao encontro para fazer pensar, para abrir os olhos, a mente e o coração, para iluminar, para tomar consciência da realidade, gerar discussão, e aí a nova idade, a novidade. E tudo isso, minha gente, é educativo e libertador, porque quebra a lógica da dominação e se dá a partir, não dos de cima, mas a partir dos de baixo. Em síntese, a comunicação popular alternativa e comunitária, isto é, uma comunicação de base popular e libertadora, se caracteriza como expressão das lutas populares por melhores condições de vida, que ocorrem a partir dos movimentos populares e representam um espaço fantástico para a participação democrática do povo. Uma comunicação que possui conteúdo crítico, emancipador, reivindicativo e tem o povo como protagonista principal, o que torna um processo democrático educativo. É um instrumento político das classes subalternas para externar sua concepção de mundo, seu anseio e compromisso na construção de uma sociedade mais igualitária e socialmente justa. Em resumo, podemos perceber, ao tratarmos da comunicação popular, alternativa e comunitária, que estamos a lidar com várias possibilidades de formulação, de práticas e de produtos. Essa comunicação tem uma feição presencial, através dos diálogos, das conversas, dos encontros pessoais, de modo interpessoal e grupal, com música, com teatro, com encontros. Há também o modo impresso, seja por meio de panfletos, boletins, fanzines, jornaizinhos, cartazes, faixas, etc. Há também a ação sonora, com carro de som, com bicicleta de som, com alto-falante, com rádio comunitária, além da ação audiovisual, com a produção e distribuição de vídeos de TV de rua, por exemplo, com o cinema popular, com o canal comunitário de TV a cabo. Sim, claro, ainda podemos e devemos exercitar a comunicação popular, alternativa e comunitária, também na chamada versão online, com os blogs, com websites, com comunidades virtuais, com redes e mídias sociais, emissoras de rádio e TV web, etc. Mas atenção, esse tipo de comunicação não é santa, pura, livre de pecados, ao contrário, ela também, mas atenção, esse tipo de comunicação, 3, 2, 1, mas atenção, esse tipo de comunicação também não é santa, pura, livre de pecados, ao contrário, ela também tem suas distorções, contradições, equívocos, geralmente produzidos por nós, que dizemos que fazemos comunicação popular por nossa falta de humildade, muitas vezes, e por uma falta de um exercício crítico, de uma consciência crítica do mundo e de clareza de nossa tarefa nesse lugar. E para terminar, relembro que a comunicação de base popular e libertadora precisa, minha gente, nos incomodar, porque ela precisa mexer com nossa condição muitas vezes autoritária, de donos do saber, de quem quer controlar a comunicação, de quem quer impor nossas vontades. Assim, a comunicação de base popular e libertadora nos incomoda. Sim, mas também deve principalmente incomodar aqueles que exercem um poder autoritário, violento, opressivo, antidemocrático. Essa é uma comunicação que mexe, movimenta, balança o mundo, incomoda, que denuncia as injustiças e que anuncia a esperança. Tudo isso em oposição a uma comunicação midiática que é conformadora, que anestesia, que distrai e que criminaliza os movimentos populares e principalmente os mais pobres. Bom, por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos concluir nossas reflexões sobre nossa comunicação de base popular e libertadora. No próximo vídeo vou apresentar 5 ações que considero fundamentais nesse processo. Até lá!